Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Marie Jasmin, canal novo aqui no Instagram. Se você não está inscrito, se inscreve, por favor. Vamos abrir uma leitura aqui para o signo de Gêmeos, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou Ascendente no signo de Gêmeos. Ou se você vem aqui por causa de alguém que é desse signo, essa leitura pode falar diretamente com você. Lembrando que essas leituras são coletivas, tenha discernimento na hora de aplicar na sua situação. E se você precisa de uma confirmação importante, eu sugiro que você faça uma leitura particular. Para conhecer meu trabalho, na descrição desse vídeo e dos outros tem os links de acesso para os meus contatos. Vamos lá? Abrindo a mesa para Gêmeos. Sete de Copas. Tem alguém confuso, com muitas possibilidades, alguém um pouco perdido. 8 de Espadas. Bom, estamos em lua minguante, então as leituras têm sido para momentos de finalizações, para transformações profundas. Vamos ver o que sai para Gêmeos. Ás de Copas. O Louco. A Força. Três de Paus. E a Morte. Por falar em transformações, aqui está. Bom, eu vejo uma pessoa confusa, uma pessoa que tá num lugar que parece que tá presa, parece que não tá conseguindo enxergar as coisas para as mudanças, mas vem aí um chamado do coração que faz essa pessoa se libertar, né? E buscar aí novas possibilidades. Tem aqui uma energia de controle, alguém está se segurando muito em relação aos próprios instintos, aos próprios desejos, mas a vida mostra um caminho aberto aqui para uma transformação importante acontecer. Vamos ver o que mais que vem aí para Gêmeos. O Ás de Ouros, cortando com o 7 de Copas. Então, se você é essa pessoa que está confusa, que tem aí muitas possibilidades no horizonte, tem uma que vai falar mais alto, né? Uma nova proposta aí. Pode ser uma proposta material. Vamos ver o que mais que chega. O Rei de Ouros, cortando com 8 de Espadas. Tem uma proposta material, tem uma proposta de estabilidade financeira. Energia de terra, Touro, Virgem e Capricórnio. O 7 de Espadas, mostrando aqui uma transição a partir de um sentimento que surge. Então, o seu coração vai mostrar aí a travessia que você vai ter que fazer, tá? Eu tô vendo aqui que tem grandes mudanças para você, de Gêmeos. Tem mudanças significativas, talvez mudanças de cidade, pode ser mudança de lugar, mas pode ser uma mudança interna muito grande, né? Uma travessia aí longa que você precisa fazer de um lugar que você tá sofrendo, ou que você passou por um momento difícil e agora você tem uma possibilidade aqui melhor de vida. O Imperador, cortando com o Louco. Desculpa, eu tive que pausar aqui. E o chamado é para que você se estabeleça aí numa nova situação. Então, são duas cartas bem diferentes. O Louco que vai, né, sem saber aí as consequências, ele simplesmente vai e se lança numa nova possibilidade. E o Imperador, ele é alguém mais estabelecido, né? Então, aqui o chamado é para você procurar se estabelecer em uma nova situação. É para você se lançar em novas possibilidades, mas
com um pouco mais de planejamento, com estratégia. A Imperatriz ao lado do Imperador e cortando com a força. Tem muitos arcanos maiores aqui nessa mesa. A Imperatriz cortando com a força, trazendo aqui a força do amor, trazendo a abundância e mostrando que você pode desfrutar, né? Que você pode se colocar nesse lugar de abundância e talvez deixar para trás esse controle. Pode ser aqui que seja uma pessoa, não sei se é você ou alguém na sua energia, que esteja se segurando, né? Para algo que queira muito fazer. Vamos ver o que mais que chega para Gêmeos. O carro, mais um arcano maior. O carro cortando com o 3 de paus. Tem um movimento muito grande aqui no futuro para você, né? Tem um direcionamento importante. É o momento de você tomar as rédeas e definir aquilo que você realmente quer para o futuro. E não necessariamente é um futuro distante, pode ser que seja para já, essas mudanças que estão se apresentando. O 7 de paus cortando com a morte. Tem aqui uma resistência em relação às transformações que chegam, mas quando vem a morte, né? A morte não fala de morte física, tá? Ela fala de uma transformação profunda. E tem alguém que está muito resistente a essa transformação. Às vezes a vida, ela apresenta aí, né, desafios, e esses desafios, eles são os impulsos da vida para a gente mudar. O 2 de copas, cortando com o ás de ouros. Bom, então a proposta que chega pode ser de uma parceria amorosa, pode ser que você esteja chamado a mudar a sua parceria, ou que você tenha uma nova possibilidade aí dentro da parceria que você já construiu, ou também pode ser um novo amor aí no seu horizonte, né? Então, você achava que tinha muitas possibilidades, mas a possibilidade que você tem é de um amor, é de uma parceria. Então tem alguém que ressoa aí com a sua alma e o chamado é para você olhar para isso. O rei de espadas cortando com o rei de ouros. Aqui trazendo a energia de ar, Gêmeos, energia de vocês, Libra e Aquário, equilibrando com as energias de terra. Então, para você sair dessa situação aqui, né, de vítima, de autossabotagem, é entender o que te estabiliza, equilibrar aqui a sua estabilidade física, material e a sua racionalidade. Ou pode ser que isso em excesso esteja te mantendo nesse lugar de autossabotagem, né? Tanto que aqui aparece o ás de copas ao lado do 8 de espadas, trazendo aqui a necessidade de você olhar para o seu coração, para os seus sentimentos, na hora de tomar as decisões e de fazer as travessias importantes da vida. O 5 de espadas cortando com o 6 de espadas. Pode haver conflitos aí no momento de transição, né? Então, quando a gente decide abandonar uma situação dolorosa, geralmente isso pode gerar conflitos, isso pode gerar desconforto e disputa entre as pessoas que estão envolvidas aí, né? Às vezes é um relacionamento, às vezes é mudar de uma casa, sair, enfim, sair do lugar onde você está e que está estabelecido, pode gerar certos conflitos. O rei de copas cortando com o imperador. E aqui trazendo a energia dos signos de água, Câncer, Câncer, Escorpião ou Peixes. Ouvindo o coração na hora de se lançar para o novo e de fazer os seus planejamentos, né? Muito engraçado que essas leituras têm falado muito sobre esse equilíbrio, trazendo sentimentos, né? A gente vive um tempo em que
o pensamento está muito acelerado e a gente quer estabilidade financeira, a gente quer conquista material e pouco olha para o sentir, né? O sentir, ele tá muito abandonado aí na nossa cultura. Então, não é à toa que essas leituras têm vindo falando disso, né? Para dar voz ao coração, aos sentimentos, porque na verdade o coração ele é o centro do dos nossos corpos, né? Do nosso ser. Então, tudo precisa passar pelo coração. As nossas ideias devem passar pelo coração para poder virar uma ação, né? A gente acha que é o contrário, a gente acha que a gente precisa racionalizar o sentimento e na realidade é o contrário. É trazer para o coração os nossos pensamentos, as nossas ideias, porque a mente mente. Bom, bem filosófica essa leitura. Vamos ver o que mais para Gêmeos. A rainha de espadas cortando com a imperatriz. E aqui tem mais uma energia de racionalidade. Pode ser que a sua racionalidade tente brecar um movimento aqui de se colocar aí num lugar de amor, de abundância, né? A imperatriz, ela é a própria Afrodite, ela é a Vênus. E aí pode ser que você se ache que está sendo muito feminina ou muito amorosa. Tem gente até que acha assim que uma pessoa que transborda muito amor, ela é ingênua ou ela é boba. Não é o caso da imperatriz, tá? Então, assim, cuidado com essa racionalidade excessiva, né, da rainha de espadas. O julgamento cortando com o carro. Tem aqui grandes transformações mesmo para acontecer, o julgamento falando de um renascimento a partir de um movimento, desse olhar para o futuro. Tem aqui boas novas aí, pode ser que você se revele uma pessoa diferente, ou que surjam situações diferentes aí na sua vida que te mostrem caminhos completamente diferentes daqueles que você costuma trilhar, né? E a última carta. A sacerdotisa cortando com o 7 de paus. E aqui fala para interiorizar, fala de um momento de interiorização a partir de uma transformação. Temos aqui a morte, o 7 de paus e a sacerdotisa. Então, essa defesa em relação à transformação que precisa acontecer, só fazendo uma interiorização, só olhando para dentro, acessando a própria intuição, que você vai conseguir acessar aí essa transformação que precisa ser feita. Vamos tirar agora o conselho com o baralho cigano. Se essa leitura está fazendo sentido para você, comenta, por favor. Eu gosto de ler os comentários e gosto de respondê-los. Então, vamos ver os conselhos. A carta, cortando com o 2 de copas. Bom, aqui o conselho é para você aceitar as coisas que aparecem. Pode ser que venham convites, que venham algum tipo de comunicação em relação a uma nova parceria. É para você estar atento e para você se abrir a essa possibilidade que chega. Ou para você comunicar aquilo que você sente, se você tem aí alguém especial, se você tem um amor de alma, alguém que você sente amor, né? Aqui fala de abertura. A cegonha cortando com o rei de espadas. Aqui tem um renascimento. O conselho é para você transformar mesmo e renascer em uma nova força, deixando para trás esse excesso de pensamento, de racionalidade, de julgamento, para você sair das suas prisões mentais. Convite para renovação, de fato. Parece que eu estou repetindo a mesma coisa, mas é isso que está saindo aqui na leitura.
o cigano cortando com o 5 de espadas. E aqui, diante das travessias e diante dos conflitos que se apresentam, o conselho é para que você se coloque firme em direção aonde você quer chegar e o que o seu coração diz. O cigano é uma energia mais racional, mais firme, mas essa coluna aqui está sendo regida pelo Ás de Copas, então é aquilo que o coração do cigano está pulsando, né? Então é uma firmeza em relação ao que se sente. Os trevos cortando com o Rei de Copas. E aqui aproveitar as pequenas oportunidades que aparecem, principalmente em relação a sentimentos que surgem, né? E o desejo de se lançar no novo. Essa coluna está regida aqui pelo arcano maior, o louco. Temos o imperador e o rei de copas. Então aqui, pequenas oportunidades que aparecem não podem ser deixadas, você não pode deixar passar essas pequenas oportunidades. Podem ser coisas muito bobas, vamos dizer assim, mas pode ser uma oportunidade muito boa para você se lançar nesse desconhecido, nesse novo, para você mudar de fato aquilo que precisa. Lembrando que a leitura começou com 7 de copas, em que você está confuso, tem muitas possibilidades, você não sabe muito bem que direção tomar. Então esteja atento às oportunidades pequenas que surgem no seu caminho. O chicote cortando com a rainha de espadas. E aqui é necessário uma firmeza em relação àquilo que se deseja. A rainha de espadas, ela tem uma postura, né, de assertividade, mais aliada aqui com a imperatriz, né, que é essa força pura do amor. É necessário que tenha uma firmeza, que tenha que o seu desejo esteja muito certo, mais ou menos isso. A aliança cortando com o julgamento. Bom, aqui a renovação vem para as parcerias, né? Então, se abrir de fato para uma renovação nessas parcerias ou observar as parcerias que são feitas em um outro plano, em um outro âmbito. Pode ser que a sua atual parceria seja uma e se revele uma outra parceria, como se fosse uma parceria espiritual que está aí no seu horizonte de futuro. Tem um movimento aí em direção a essa nova parceria que surge. Então, às vezes a gente se compromete com as nossas parcerias físicas, com o casamento, com outras relações aí que são estabelecidas no plano físico, e no plano espiritual existem outras parcerias que precisam também de olhar e de cuidado. A gente está acostumado a honrar só o físico, né? E o espiritual a gente não leva em consideração. Última carta. Bom, caíram duas, eu vou aceitar. É o navio e as nuvens, cortando com a sacerdotisa. Então, aqui trazendo mesmo a transição, e pode ser que essa transição ela esteja nebulosa ainda, pode ser que você não tenha muita certeza, ou por ser algo muito diferente do caminho que você está acostumado a trilhar, acostumada, você não consiga enxergar muito bem esse caminho, né? Mas é confiar na sua intuição. A gente tem aqui a sacerdotisa, que é pura intuição, para poder fazer essa travessia, apesar da nebulosidade no caminho. E é isso que eu tenho para vocês, gêmeos. Espero que tenha feito sentido e até a próxima. Tchau!